Hoje tem Flamengo e Estudiantes no Maracanã pela Libertadores. Promete, já estou ansioso. E você, tá ou não? Estou agora com o Sport News e News Sport da UOL. Todos os detalhes, prováveis escalações. Tem história, o Flamengo já enfrentou sim o Estudiantes em outras competições passadas. Vamos conferir aqui. Crédito de imagem aos cortes, link abaixo. Mas antes, se inscreva no nosso canal ASR Fla, ative o sininho e ajuda com like, porque ajuda a elevar o canal demais. E eu agradeço. Vamos conferir. Muito bem, e hoje no outro jogo, jogo de fundo, né? Jogo que é mais tarde, o Flamengo encara o Estudiantes no Maracanã, jogo de ida. O Flamengo não foi o primeiro colocado no seu grupo, aliás, foi a LDU, a primeira colocada no seu grupo, então o Flamengo faz o primeiro jogo em casa e neste caso é bom que resolva a sua vida hoje. O Flamengo vai ter a volta do Bruno Henrique, né? Que depois da questão do julgamento e tal, ele não foi julgado, a punição dele não vale para jogos internacionais, então ele pode jogar, está relacionado para a partida de hoje. Tem que fazer o resultado hoje, não, Arnaldo? Eu acho que o Flamengo é superior ao Estudiantes em qualquer campo. Agora, diante de 60 mil pessoas, com esse time que o Flamengo tem, uma boa vitória é o que a gente espera. Eu só acho que não é necessário, e a gente fica muitas vezes esperando que o time superior tasque logo uma goleada na primeira partida e resolva a situação. Nem sempre é assim, e acho que a melhor prova é o próprio Flamengo na fase anterior com o Inter, né? O Flamengo contra o Inter, ele venceu pela contagem mínima em casa, certo? Certo. E lá no Beira-Rio ele destruiu o adversário mesmo como visitante, né? Então a vitória até do Flamengo no Beira-Rio foi mais confortável, com tudo aquilo lá, papel picado e não sei o que, pressão, do que no Maracanã. Então, e a Copa, né, são 2 jogos e acho que o Flamengo é um time que consegue jogar bem como mandante, como visitante. Então, é importante ganhar, sair na frente, mas acho que qualquer vitória já é uma... Eu acho ruim quando o torcedor já vai para o campo falando assim, putz, ganhou de 1-0, ganhou de 2-1, foi pouco. Não comemora a vitória porque foi uma vitória mínima, entendeu? E muitas vezes acontece isso no mata-mata. E acho que no caso do Flamengo, quando você tem um time forte, como é o caso do Flamengo, qualquer vitória é importante para o jogo da volta. Então, eu acho que é importante sair na frente, mas não necessariamente golear e tal, tudo mais, porque o Estudiantes também tem as suas qualidades, é um time matreiro, rodado, foi o time que ganhou do River antes de começar o mata-mata da Libertadores, era apontado pelos argentinos como até um time com mais possibilidades que o River, depois foi caindo de produção, e o Flamengo é favorito, claro, no confronto. Olha o histórico de confrontos entre Flamengo e Estudiantes na tela. São 8 jogos, com 3 vitórias do Flamengo, 1 vitória do Estudiantes e 4 empates, mas na verdade eles não se enfrentam há muito tempo, né? Foi em 88, o último confronto foi em 94. Esse é um dado curioso, aí, né? Para vocês, curioso mesmo. Agora, outro dado interessante que eu falei sobre o Bruno Henrique estar de volta é que ele é muito decisivo, né, o Casagrande. Na Libertadores ele tem 12 gols em 22 jogos no mata-mata da Libertadores. Parece ser uma figura importante aí, né? O Bruno Henrique é aquele jogador, aquele atacante que faz gol de peso, né? Muitas vezes ele faz muitos gols, ele acaba até artilheiro de campeonatos, artilheiro de torneio, mas mesmo quando ele não faz muitos gols, os gols dele é de peso. Ele decide jogo, né? É jogador que vai lá e decide jogo. Ele é um atacante agudo, cara definidor, né? Tem diversas alternativas para fazer gol. Eu só queria falar uma coisa sobre o Flamengo. Eu acho que 2 gols de diferença basta. O Flamengo, 2 gols de diferença basta. Porque eu vou dar um exemplo ao contrário do que o Arnaldo falou sobre o Internacional. O ano passado ganhou de 1-0 no Maracanã, do Olímpia, foi lá em Assunção, fez 1-0 também, e depois tomou 3, né? Depois tomou 3. Então, 1-0 em Libertadores, quando chega nessa fase de quartas e final, semifinal, é um resultado muito arriscado, mesmo para quem é muito melhor que o adversário, né? Muito melhor que o adversário. E o Flamengo é um time técnico. Ele não é... Ele é técnico, ele é intenso, ele é veloz, ele é agudo, ele é agressivo, mas não é combatente, né? Se o Estudiantes em casa coloca o jogo para a guerra,
fica difícil pro Flamengo, porque o Flamengo prefere jogar com a bola, prefere jogar bola, não guerra, né? É diferente. E normalmente os times inferiores, quando pega assim essas fases mata-mata, quando joga em casa contra uma equipe tecnicamente superior, eles tentam fazer que o jogo fique na guerra, na dividida, no contato físico. Mas a gente já começa falando justamente dos rubro-negros por aqui, porque Flamengo e Estudiantes se enfrentam em um duelo inédito pela Libertadores, mas o confronto já aconteceu em outra competição. Flamengo, Estudiantes de La Plata. Juntos somam 7 títulos de Libertadores. 4 dos argentinos em 18 edições do torneio, 3 dos brasileiros que participam pela 21ª vez. Mesmo assim, este será o primeiro confronto entre eles na principal competição sul-americana. A história, porém, registra duelos que quase se apagaram da memória. Não, a bola ficou alta, eu tive que equilibrar o corpo e bater de voleio, realmente foi um gol. Só que há tanto tempo passado, e era uma competição que não tinha tanta visibilidade, que eu até fiquei satisfeito de dizer, caramba, eu fiz um gol desse jeito. Coisa que, naturalmente, não me lembrava de verdade. Estamos aqui para isso, maestro. E para recordar também um troféu que não é mais disputado. Porque foram pela Supercopa dos Campeões da Libertadores todas as partidas oficiais entre Flamengo e Estudiantes até hoje. O torneio que reuniu os clubes que já tinham conquistado a Libertadores pelo menos uma vez existiu entre 1988 e 1997. O gol do Júnior, por exemplo, foi na edição de 91. O duelo em Brasília terminou 1-1. Gaúcho ajeita e Júnior pega de primeira. Um golaço do mestre. Palcos aleatórios, aliás, marcaram os encontros. O Estudiantes nunca repetiu um mando de campo. 4 jogos, 4 estádios diferentes. Já o Fla atuou no Maracanã 2 vezes, com 1 vitória e 1 empate. No total foram 3 vitórias, 4 empates e apenas 1 derrota. Mas talvez o mais aleatório de todos os rolés aleatórios envolvendo Flamengo e Estudiantes tenha acontecido aqui em Bangu. Numa noite de 1992, a arquibancada de Moça Bonita nem estava muito diferente disso aqui não. Pouco mais de 1.000 pagantes para assistir a uma suada vitória rubro-negra. Mais modesto que o pequeno estádio do Bangu, só mesmo o público. 1.062 torcedores, um jogo internacional. O Júnior estava em campo outra vez. Era meio que um consolo, vamos dizer, para os times que não estavam em condições de brigar pelo título da Libertadores, né? Então, quer dizer, se acontentava exatamente de jogar esse tipo de competição. O Maracanã estava em reformas depois do trágico acidente com 3 mortes na final do Campeonato Brasileiro, entre Flamengo e Botafogo, alguns meses antes. Os argentinos se surpreenderam com o local escolhido, como contou o nosso Tino Marcos. Os dirigentes argentinos entregaram ao representante da Confederação Sul-Americana de Futebol um protesto formal, reclamando das condições do gramado, do local destinado ao banco de reservas e alegando até que uma das traves não obedece às medidas oficiais. Depois de muita pressão, Gaúcho, de pênalti, fez o único gol do jogo, que terminou com empurra-empurra e confusão. Todos os ingredientes que existem entre brasileiros e argentinos jogando, ele existiu exatamente naquela competição e principalmente nesse jogo. Para essa quinta-feira, casa cheia e um cenário diferente, para uma rivalidade que não mudou nadinha com o tempo. Rivalidade Brasil e Argentina a gente conhece bem, sabe como é. Te pergunto se teremos uma atmosfera parecida hoje à noite no Maracanã? Não, as traves estarão na altura correta e no comprimento correto também. Acontecia isso em muito lugar, tá? Você chegava para jogar lá, cadê os 2,44 de altura da trave? Não, meu goleiro aqui ele é um pouco mais baixo, então a minha trave tem 2,37. É isso que eu queria te perguntar. Leva uma fita métrica, uma trena ou faz o quê? Se as duas estiverem na mesma altura, é ruim, mas, né? Bem, agora, e também como vai jogar um tempo para um lado, um tempo para o outro, tá? No futebol lá da minha rua, a gente jogava de qualquer maneira. Ia jogar de qualquer maneira. Entendi. Mas, enfim, numa competição internacional é ruim. Maracanã vai estar perfeito. O gramado vai estar bom. As traves vão estar no tamanho certo.
a torcida do Flamengo vai estar lá e o time do Flamengo, que joga muita bola, também vai estar. Então esse é um problema para o Estudiantes. Claro que enfrentar uma equipe argentina de tradição e de história vai gerar uma dificuldade, e o fato do Flamengo não ter feito uma boa campanha na primeira fase e ter que decidir segundos jogos fora de casa faz com que esse jogo seja ainda mais importante, porque é bom abrir uma vantagem. Não, e a gente sabe também que o Flamengo, depois de alguma turbulência passada do Mundial de Clubes, ele se recuperou, vai muito bem, é um time que é quase imbatível no Maracanã, mas a gente sabe que a Libertadores é uma prioridade na temporada do Felipe Luiz, na temporada do Flamengo. É um técnico novo e que quer um título, quem sabe, de Libertadores. Acho que o pior momento do Flamengo na temporada foi em Libertadores. Foram 2 jogos ruins, sim, basicamente, contra o Central Córdoba e contra o Deportivo Táchira. Mas, assim, mudou tudo. Agora, o Flamengo está jogando nesse nível de 77,77, que número bacana, % de aproveitamento, com 55 gols marcados. É o retrospecto do Flamengo no Maracanã, né? Em 2025, isso. 27 jogos e 19 vitórias, 6 empates e só 2 derrotas. É muito impressionante mesmo esse número. Esses dados aí são um levantamento dos nossos amigos do Gato Mestre, que estão sempre de olho em todos os números e contribuíram com essa pesquisa pra gente. Veja que 2 derrotas e 6 empates. Empate no Maracanã, você pode considerar para o Flamengo um resultado ruim, tá? Sim. Empate no Maracanã para o Flamengo é um resultado ruim. Mas as derrotas, tem essa marcante para o Central Córdoba, essa é a derrota de Libertadores, né? E acho que não vai acontecer de novo. Acho que, principalmente agora, o Flamengo tem um meio-campo internacional. O Flamengo tem um meio-campo e assim, a parte ofensiva toda do Flamengo, parte defensiva com muita experiência, com muita qualidade técnica. Difícil imaginar que o Estudiantes possa superar o Flamengo no Maracanã. Só que se o Estudiantes fizer um jogo contra o Flamengo no Maracanã de equilíbrio e conseguir levar para a Argentina um resultado razoável, que eu digo até uma derrota por 1 gol de diferença é um resultado razoável, você fica com o confronto aberto. E um confronto aberto na Argentina é problema mesmo para um time como o Flamengo. A gente viu ontem o Palmeiras jogando contra o River Plate. Imagina que o Palmeiras tivesse feito um resultado de 1 gol de diferença. O Palmeiras ganhou do River Plate. Mas o jogo 1-0 para o River Plate é um jogo bem possível. Sim, né? Aberto, né? Isso. Quando o River Plate faz o 2-1, inclusive, o River Plate fica em cima do Palmeiras para buscar um empate. Então, se você não consegue vencer, se você empata, você está correndo risco durante muito tempo, mesmo com o primeiro tempo que o Palmeiras fez. Então, contra time argentino, principalmente com camisa, com história, com tradição... A diferença é que o Palmeiras agora decide em casa e o Flamengo decide fora, essa é uma vantagem do Palmeiras, não é uma vantagem para o Flamengo. O Flamengo fez uma campanha ruim na primeira fase da Libertadores, né? Bom, vamos falar um pouquinho então do time que o Felipe Luiz vai colocar em campo, os 11 titulares do treinador, porque o meio-campo parece que vai ser formado por De La Cruz, Saúl e Arrascaeta, né? Porque sem o Jorginho, acho que esse seria o meio-campo ideal. Não, o meio-campo ideal é com o Jorginho. Não, sim, mas sem ele. Eu botei essa vírgula, sem ele. Veja só, este é um meio-campo que não tem primeiro volante. Mal tem segundo volante, tá? Mal tem segundo volante aí. É algo que se você conseguir jogar, se você conseguir, com o apoio aí do Samuel Lino, do Plata, se você não fizer seus laterais irem lá na frente o tempo inteiro, embora a gente saiba que principalmente o Ayrton Lucas é um jogador que se lança muito ao ataque, mas se você conseguir marcar com esse meio campo, jogar você vai, tá? Sim, porque o Jorginho, ainda que também seja um jogador que jogue e joga muito, e na verdade também não é um primeiro volante, ele tem mais um pouquinho de posicionamento, não diria nem de pegada, mas de posicionamento defensivo. Então você tem um pouco mais. Aí,
Para você ter uma ideia, na seleção uruguaia, Arrascaeta e De La Cruz jogam na mesma posição. Né? Durante muito tempo, o Arrascaeta foi reserva do De La Cruz. Não me pergunte por quê, mas assim, foi. Né? Acho que daria para jogar com os dois e, tendo que optar, eu iria sempre de Arrascaeta. E o Arrascaeta que tá ali fazendo toda a criação desse time, mas também aparece fazendo gols. É impressionante o que vem fazendo nessa temporada o Arrascaeta. 13 gols marcados no Campeonato Brasileiro. É uma coisa assim que todo mundo fica meio boquiaberto olhando ele em campo. É a temporada mais artilheira de um jogador que tá aqui no Brasil há mais de 10 anos e sempre foi muito bom. Sempre foi muito bom. Então, acaba sendo um líder técnico, né, desse meio-campo e da parte ofensiva do Flamengo. A gente está projetando ali o ataque, então, com o Plata, o Samuel Lino e o Pedro, né? Isso. Como centroavante. Mas o Bruno Henrique volta a ficar à disposição. Tu acha que tem alguma possibilidade de ele, ao invés de começar com o Pedro, começar com o Bruno Henrique? Acho que tem várias possibilidades, porque ele pode ter o Luiz Araújo, que ele já teve em outro jogo, ele pode ter o Bruno Henrique. É que ele usou o Bruno Henrique nos 2 jogos contra o Inter. Eu acho que a questão do Bruno Henrique, e é uma questão... Primeiro que o Bruno Henrique não estaria suspenso para esse jogo, porque a Libertadores, aquela suspensão que ele pegou é válida apenas para as competições nacionais, mas está sob efeito suspensivo. Né? Então, para mim, o Bruno Henrique, principalmente nesses jogos de decisão, ele teria que ser titular. Encaixaria ele de alguma maneira, ou no lugar do Plata, ou no lugar do Pedro, né? Mas ele teria que ser titular. De qualquer jeito, você ter um jogador como esse para modificar panoramas ou até para você colocar mais força para conseguir um placar maior. Se o Flamengo estiver ganhando de 1-0, de 2-0, não significa que você tem que fazer substituições defensivas. Pelo contrário, você pode fazer, e o Flamengo tem para isso, substituições ofensivas para ir buscar um resultado maior que dê tranquilidade para a partida de volta. Então, acho um elemento muito importante para esse jogo, mesmo que não saia como titular. Vai se aproveitar do fator casa, vai se aproveitar do que tem de melhor no elenco para conseguir já fazer o resultado, conseguir a vantagem para o jogo da volta. Vamos dar uma olhadinha no chaveamento da Libertadores? Até o momento, o que temos aí de projeções, né? O Flamengo ou o Estudiantes, quem avançar, vai pegar o vencedor de Vélez e Racing. Lembrando que o Racing tem a vantagem, conseguiu vencer o Vélez nesse jogo da ida das quartas. Aí o vídeo, galera, aqui também é história. Você viu os confrontos anteriores do Flamengo na Supercopa? Flamengo tem história e já se enfrentou o Estudiantes, mas só que hoje é diferente. Hoje o Flamengo é uma máquina, hoje ele está em outro nível, em outro patamar, é o incomparável e vai jogar bem. Mesmo com o desfalque do Jorginho, que era o maestro dali de trás na volância, passava pro outro maestro ali, o Arrascaeta. Cara, aquele eixo, o centro, o meio do Flamengo é uma máquina e hoje a gente tem que fazer valer jus ao nome, ao time, ao elenco, à força que tem, porque o Flamengo, cara, é diferente. Não pode subir no salto alto, não pode, cara, que nem fez com o Central Córdoba, tem que chegar lá e fazer o básico bem feito. Pô, tem campo, tem time pra isso, só não pode esnobar, tem que respeitar o adversário e jogar fácil. Respeitar o que quer, fazer bastante gol mesmo. Hoje menos do que 3 é o meu placar, menos do que isso eu acho que não é. Tá tudo aí, prováveis escalações e tudo mais, tá ótimo, não tem Jorginho, vai De La Cruz, porque o De La Cruz foi uma aposta muito grande. Pô, a gente tirou ali um jogador já formado, consagrado, é só fazer o que ele sabe. Lateral esquerda poderia ser o Vinha também tá bem, não tem Alexandre, o Ayrton Lucas, tá ótimo. E Pedro no lugar do Bruno Henrique, eu acredito, porque como o Estudiantes não vai ter aquela cara ousadia de querer ir pra cima do Flamengo, ele vai querer jogar no contra-ataque. E a gente precisa de alguém, uma referência lá dentro, um cara que é o Pedro, mano. É o Pedro vai chegar e jogar muito. Mas tem o BH também, que tá liberado pela... aquela pena dele é só no Brasileirão, só jogos pela CBF. Mas enfim... Ai, tô ansioso. O vídeo é só, se inscreva no canal ASR Fla, ative o sininho e ajuda com o like, porque ajuda a elevar o canal e eu agradeço. Compartilha, comenta, dê seu placar aí, beleza? Vamos ver aí quem acerta. Eu aposto no meu 3-0 no mínimo. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.